Olá, muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa segunda-feira, dia 3 de junho de 2024, no nosso Caminhos de Paulo de número 2. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Que coisa maravilhosa. Que coisa boa! Estamos dando aqui hoje continuidade ao nosso projeto Os Caminhos de Paulo, não é? Para que a gente possa conhecer um pouco mais esse que foi o apóstolo de Jesus, esse que teve uma transformação maravilhosa, teve uma transformação profunda, esse que realmente seguiu a lei aos pés da letra, não é? E se transformou profundamente e conseguiu ter uma vida entregue ao Mestre Jesus, entregue ao Evangelho, entregue de forma completa com a sua vida, né, à função da propagação do Evangelho do Mestre Jesus. Então, essa é a nossa intenção aqui, né, nos Caminhos de Paulo, trazer um pouco mais conhecimento a respeito desse Paulo, desse homem que foi um verdadeiro cristão transformado, não é assim? E que beleza, né? Que coisa boa. Eu sou César de Aquino, sou trabalhador aqui do Caritas, né, da Associação Espírita Caritas de Passos. É um prazer imenso, né? Agradeço muito, gratidão ao Caritas por nos conceder esse espaço para que a gente possa desenvolver esse projeto juntos, não é? É um projeto que nada mais é do que mergulhar um pouco mais nestes estudos, né? Nesses estudos a respeito da história de Paulo. E estamos fazendo aqui na Associação Espírita Caritas. Então, o que nós trazemos? Nós trazemos para essas reflexões, nós trazemos para esse aprendizado, para esse trabalho, para esse mergulho, reflexões à luz da doutrina espírita, né? À luz do espiritismo. E nós costumamos sempre dizer, nós espiritistas, nós costumamos sempre dizer que o espiritismo não é para os espíritas, não é? Não é para nós espiritistas, né? O espiritismo é tudo que a gente pode saber a respeito do mundo espiritual. Então, é uma reflexão, né, que pode ser feita por todas as pessoas, de qualquer religião, de qualquer fé, de qualquer dogma, de qualquer educação religiosa, vamos colocar assim. Não é? Então nós trazemos essas reflexões com base na doutrina espírita, né? E eu já disse aqui também, no nosso primeiro encontro, eu não sou nenhum historiador, não é? Eu não sou nenhum professor a respeito desse assunto, né, propriamente dito, das vidas de Paulo. Eu estou aqui nesse projeto desenvolvendo algo que eu gosto, que eu sou apaixonado, que é, primeiro, o conhecimento. Segundo, a filosofia, né? Eu gosto muito disso. Terceiro, a transformação que a gente pôde observar nesse homem que é Paulo, e eu me identifico muito com ele. Pelas minhas passagens de vida, pelas minhas histórias de vida, eu me identifico muito com as histórias de Paulo. Então, associando uma coisa a outra, né? Eu que já fui professor universitário, né? Já fui professor de faculdade, trabalho com treinamentos empresariais há muito tempo, eu gosto de trazer informação, trazer conhecimento, né? Trazer orientações. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Ensinar um pouco no ponto de vista não do educativo, mas ensinar no ponto de vista de mostrar algo a alguém, não é? Mostrar algumas informações a alguém. Então por isso estamos aqui e eu sou muito grato por esse privilégio, né? Por essa oportunidade bendita
de estarmos aqui juntos para que a gente possa aprender um pouco mais a respeito desse cara, de Paulo, que eu sou verdadeiramente apaixonado, não é? Obrigado por todos vocês estarem aqui nos acompanhando, obrigado a você, meu irmão, minha irmã, estão aí acompanhando do outro lado. Divulguem esse projeto para as pessoas que também, né, se vocês acharem que faz sentido, divulguem esse projeto para as outras pessoas que vocês conhecem, que gostariam de conhecer um pouquinho mais a respeito desse apóstolo, né, de Paulo, que queiram estar aqui conosco, aprendendo um pouco mais com a gente também. Nós vamos aprender juntos. Quero deixar claro aqui que se vocês quiserem contribuir, quiserem interagir durante essa nossa live, durante esse nosso trabalho, fiquem à vontade. Fiquem à vontade para poder interagir, para poder perguntar, né, para poder fazer algum comentário, né? Se eu não souber, depois eu vou procurar saber alguma coisa a mais para a gente poder conversar, tá bom? Então fiquem à vontade, né? Não só sou eu que preciso de falar, que não, vocês também podem, né? Vocês também podem fazer esse comentário, tá legal? O projeto acontece todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, nós vamos até mais ou menos às 20 horas, hoje eu devo terminar um pouquinho antes das 20 horas, que eu tenho um compromisso logo em seguida, e eu tenho que me deslocar para esse compromisso. Então acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas. Na próxima segunda-feira, às 21 horas, nós estaremos também começando um outro projeto, que se chama O Homem Espírita, né? Nesse novo projeto, nós vamos estudar toda a doutrina, toda a literatura básica da doutrina espírita. Começando pelo Livro dos Espíritos, conhecemos um pouco mais o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Gênesis, Céu e Inferno e Obras Póstumas de Allan Kardec. Então nós vamos também ter aí vários dias aí de trabalho, todas as segundas-feiras também, às 21 horas. E como vocês já sabem, todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos aqui também o Despertar, que acontece de segunda a sábado. Esse acontece todos os dias da semana, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã. Ok? Beleza? Então, sejam bem-vindos, vem comigo. Semana passada nós demos o início, a gente começou então a falar da história de Paulo, né? E lá naquele momento eu trazia para vocês quem era esse homem. Quem é Paulo? Quem foi Paulo? Né? E aí a gente pode dividir em dois momentos. Eu dividi esse estudo em dois momentos. O primeiro momento é Paulo antes do encontro que ele teve, né? Extraordinário encontro, transcendental encontro com o Mestre Jesus, no caminho, né, em direção a Damasco. Né? Então, conversamos aqui a respeito de quem era esse homem. Né? Um homem que nasceu aproximadamente, segundo o que conta a história, ele nasceu entre 5 e 6 depois de Cristo. Né? Na história cronológica, então, nós temos, né, a contagem do tempo depois de Cristo, que é depois da morte, né, depois da morte de Cristo, não é? Então a gente começa a contar, né, essa nova contagem de tempo, né? Então, segundo a história, o que vem demonstrando é que ele nasceu entre 5 e 6 depois de Cristo. E ele teve um encontro com o Mestre Jesus, o encontro de Damasco, chamado o encontro de Damasco, por volta do ano 35 depois de Cristo. Então, olha, um homem de 30 anos, aproximadamente, um jovem de 30 anos, né? Outra informação que eu trouxe aqui é que quem era Saulo, né? O nome Saulo significa peça a Deus por um filho. Então, um significado muito profundo e muito interessante a respeito disso. E uma coisa que eu quis deixar bem claro no nosso primeiro encontro a respeito de Paulo é desmistificar desmistificar o Saulo ruim. Para a grande maioria das pessoas,
para a grande maioria das pessoas. Inclusive eu fiz essa experiência ontem, conversando com uma irmã nossa, com uma colega nossa. Eu perguntei para ela: o que você acha? Saulo foi ruim? Saulo foi um homem ruim? Eu pergunto para vocês, não sei se vocês chegaram a ver a gravação, né? Bom se dizer isso. Também precisa se dizer isso. Todas essas lives estão gravadas aqui no Instagram. Se você não teve a oportunidade de assistir, assista. Eu sugiro que você assista lá o nosso primeiro programa, porque está mais detalhado, né? Aqui eu vou dar só uma ampliação para a gente poder introduzir o segundo momento hoje. O primeiro momento, então, antes do encontro, o segundo momento, depois do encontro. Então, quem era Saulo e quem era Paulo, não é? Então, eu sugiro que você assista. Quem não tiver interesse de assistir pelo Instagram, também já está gravado a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro, lá no YouTube da Associação Espírita Caritas. Então, se você é assinante lá do canal, né, se não é, já faça a sua assinatura lá no canal do YouTube, da Associação Espírita Caritas também, né? Tá lá de maneira gratuita para você poder acompanhar também, gravado já, o primeiro encontro. Esse de hoje, assim que eu termino, provavelmente amanhã eu já subo para o YouTube também, vai estar lá gravado. Então todos esses programas estarão lá gravados no YouTube. Eu quero ainda, né, durante a minha semana, durante os programas, eu quero conseguir a gente fazer simultaneamente aqui pelo Instagram e a gente já produzir também lá pelo YouTube. Mas isso aí é outra conversa, eu preciso de aprender isso ainda, essa dinâmica aqui ainda. Tudo bem? Mas já estão lá gravados. Sugiro que quem não teve oportunidade assista a primeira aula. Então eu faço essa pergunta para vocês que estão me acompanhando aqui. Qual é a opinião de vocês? Saulo era um homem ruim? Imagina esse cara de 30 anos, ele era um homem ruim? Ele era um homem maldoso? Veja, é um cara que perseguia os cristãos, prendia os cristãos. Ele foi o precursor da morte de Estevão. Ele foi o precursor da morte de outros cristãos. Antes do Estevão, por exemplo, eu não me lembro o nome agora do personagem, mas outro personagem também morreu sob as ordens dele. Estevão, por exemplo, morreu apedrejado e ele assistiu, não é? Ele assistiu, Abigail assistiu, que era, né, a pretendente de Saulo naquela época, e uma plateia grande assistiu, né, depois de Estevão ter sido condenado em júri popular. Ele foi condenado em júri popular pelos doutores da lei naquela época, né, pelos fariseus, não é isso? O que você acha? Saulo era um homem ruim? Me respondem aí. Coloque aí no comentário para nós. O que você acha? Vocês acham que Saulo era uma pessoa ruim, era um homem maldoso? Ele fazia isso de caso pensado, ele fazia isso porque ele odiava os cristãos. O que você acha? Coloca aí para mim. Vamos lá. Responde aí, vamos interagir. Coloque aí para mim nos comentários. Dá uma curtida aí e coloque aí nos comentários para mim. O que você acha? Saulo era um homem ruim? Qual é a sua opinião sobre isso? Saulo foi um cara educado sob a lei judaica. Foi aluno de Gamaliel, um dos mais antigos mestres, doutores da lei, pós-doutorado nas leis judaicas, nas leis mosaicas, na primeira lei, a lei chamada, educado com relação ao Antigo Testamento, com base na Torá, né, que é os primeiros livros do Antigo Testamento. Né? Então ele foi educado ali sob a lei judaica, uma lei dura, uma lei que o que era, o que não era, não é? Para aquela época, para aquela população, para aquele povo, para aquela situação, para aquele período histórico, não é?
onde as tribos estavam se formando ainda, estavam se construindo, não é? As tribos, né, ali naquele período do Antigo Testamento, estava se construindo uma cultura, não é? Essa lei ela foi foi sendo alinhavada, não é? Com os 40 anos, não é? de Moisés tirando o povo do Egito, tal, aquela passagem toda, aquele momento todo turbulento. Então, imagina você passar 40 anos andando, buscando, né, a terra prometida. 40 anos buscando a terra prometida. Era para ser 4 anos, se tornou 40 anos. Né? Então o que vocês acham? Essa história toda, Saulo foi batizado, foi circuncisado, né? Ele foi treinado, ele foi educado sobre essa lei dura, sobre aquela base, né, endurecida daquela época. O que vocês acham? Saulo era uma figura ruim. Ele era um ser ruim, de coração endurecido, porque perseguia os cristãos. O que eu quis mostrar para vocês, no nosso primeiro encontro, foi justamente isso. Eu quero trazer para vocês, não é, essa mística. Eu quero desmistificar isso na cabeça nossa, na minha e na sua. Foi a experiência que eu fiz ontem, né, com essa irmã nossa. Eu perguntei para ela, o que você acha? Afinal de contas, Saulo era ruim? E aí a primeira resposta que ela me deu, claro, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Falei, pois é, mas por que ele fazia isso? Por que ele fazia isso? O que o levava a fazer isso? O que o levava a fazer isso era o seu coração ruim? Era o seu coração endurecido? Ou era um ser, era um homem, era um mestre, era um doutor da lei já naquela época, com 30 anos, ele já era doutor da lei, já era um homem culto, já era quase um filósofo, era um dos melhores alunos de Gamaliel. Se não o melhor. Dedicado, determinado, justo na lei, naquilo que ele acreditava. Um excelente orador, culto. Ele era um ser, ele era um espírito, ele era um homem extraordinário para aquela época. Um homem extraordinário. Então ele fazia o que fazia justamente por causa disso. Eu quero trazer isso para todos nós. Nós precisamos de desmistificar isso. Saulo não era ruim. De sobremaneira, ele não era ruim. Ele era um cara com 30 anos de idade, que já era doutor da lei. Imagina o seu filho, meu filho, seu filho, imagina o seu filho com 30 anos já ser PhD num determinado assunto, numa determinada área do conhecimento. Imagina você, um homem com 30 anos. Eu te pergunto, um homem com 30 anos tem uma experiência de vida formada? É claro que não. É claro que não. Ele pode estar formado, ele pode ser até PhD dentro de uma área do conhecimento. Nós conhecemos, eu conheço, por exemplo, né, garotos de 27, 25, 26, 27 anos que já são PhD ou estão cursando PhD, né, pós-doutorados em determinada área do conhecimento. Nós conhecemos pessoas com 30 anos. Nós temos aqui, na nossa faculdade, na nossa UENG,
Nós temos aqui professor com 30 anos, 30 e poucos anos, 35 anos, que já é pós-doutorado. Um conhecimento absurdo a respeito de uma área do conhecimento. Agora, eu tô trazendo à tona essa discussão para nós. Era um cara de experiência? Ou era um cara extremamente justo naquilo que ele acreditava? Ele acreditava em Deus. E o que a lei mosaica dizia? Que o mestre, que o Messias prometido viria. Viria ser rei, viria libertar toda a humanidade. E aí, de repente, Saulo olha para a sua volta e ele se depara com um marceneiro, um filho de marceneiro, de um casal que poderia ser escravo, de pessoas humildes e mais, de um cara que não estava entre os doutores da lei, muito antes disso, muito antes, pelo contrário, era um cara que andava com a plebe, que andava com as pessoas ruins, que andava com as pessoas humildes, que andava com as pessoas de baixa intelectualidade, que andava com a pobreza, que é um cara que andava curando feridas por onde passava, que ficava acolhendo os menos necessitados. Imagina Saulo, estudioso como era, PhD, pós-doutorado, doutor da lei, olhando para aquilo, um cara que estudou com Gamaliel. Tanto é que quando ele começou a perseguir os cristãos, Gamaliel, já idoso, já velho, já experiente, já ter passado por várias situações na sua vida, vira para Saulo e fala: Saulo, não faça isso. Saulo se coloca contra Gamaliel em um determinado momento. Quando ele quer perseguir, quando ele levou Estevão ao jurado popular, Gamaliel orientou Saulo: não faça isso. Não faça isso, isso vai acabar. Isso vai acabar rápido. Não faça isso. Isso vai ter uma outra história. Não se preocupe com isso. Isso vai ter um outro resultado. Não mexa com isso, Saulo. Saulo, você é tão inteligente. Então Gamaliel, com toda a sua experiência de vida e de intelectualidade, de moralidade, Gamaliel, com toda a sua envoltura e de experiência de vida, orienta Saulo a não fazer isso. E ainda Saulo, imagina, é um professor, é um doutor da lei, é um pai orientando um filho. Então imagina você com 60, 70 anos, orientando o seu filho, com 30 anos, que acabou de sair do pós-doutorado. E acha que é o dono da natureza, e acha que é o sábio de tudo, mas ele não tem experiência de vida. E ele quer enfrentar uma população, e ainda, imagina você, pai, orientando o filho: não faça isso, vá por esse caminho, vá por outro caminho, não é? Não entre nesse mercado, entre em outro. Procure fazer isso ou fazer outra coisa. Não é? Siga por esse caminho ou siga por esse outro. E o seu filho, então, com 30 anos, acabou de sair do pós-doutorado, foi fazer pós-doutorado na Inglaterra, não é isso? Foi fazer pós-doutorado na Inglaterra, passou pelos Estados Unidos, viajou para Tóquio e viajou o mundo inteiro estudando aquela área do conhecimento, então se tornou uma pessoa, né, envolvida, se tornou uma pessoa culta, então voltou para casa e quer, né, dar aula numa faculdade, trabalhar, abrir um negócio, abrir um empreendimento, e o pai dele, então, não faça isso, faça aquilo outro, tal. E ele dizendo: não, eu vou fazer isso. Essa criança é ruim? Não. Ele está fazendo aquilo que ele acredita, que ele acreditava. Saulo era assim. Imagina, Saulo com 30 anos, participando de um júri popular e condena Estevão e mata Estevão.
E depois, então, vivendo, eu pedi a vocês, né? Eu orientei a vocês que lessem Atos, capítulo 9, né? De 1 a 9, para vocês poderem ver essa passagem. Então, Paulo envolvido com aquelas movimentações, com a cabeça ruim, com mortes, perseguições, com dúvidas, com conflitos internos, ele vai então aos doutores, vai aos sacerdotes e aí pede as cartas para que ele possa ter justificativa, né? Ele pede as ordens para o justificar, para o ordenar a perseguição de todos os cristãos. E aí ele sai então no caminho de Damasco, acontece o que aconteceu. Então o que eu quero trazer para vocês nesse primeiro momento? Nós precisamos de desmistificar isso. Saulo nunca foi um cara ruim. Nunca foi um cara de coração endurecido, um cara maldoso, uma pessoa má. Muito antes, pelo contrário. Ele era uma pessoa convicta naquilo, são naquilo que ele acreditava, segundo a sua educação. E talvez Deus, o nosso Pai maior, tenha preparado a história dele justamente por causa disso. Justamente por isso. O preparou durante esse período de aproximadamente 30, 32, 33 anos também, para que ele se tornasse essa pessoa envolvente, sábia, culta, rodada, viajada, inteligente, com intelectualidade e com um teor moral, com uma maturidade moral tal que pudesse depois ser transformada no que foi transformado. Meus irmãos, nós termos essa leitura dentro da doutrina espírita, né, como eu estava dizendo agora há pouco, é importante que a gente faça essa leitura com essa reflexão à luz da doutrina espírita. A quantas pessoas, irmãos, a quantos irmãos nós olhamos e nós julgamos esses irmãos pelas suas atitudes, pelas suas ações, e não sabemos por trás o que existe na história daquele irmão. E nós o condenamos, simplesmente nós o condenamos. Quantas vezes nós fazemos isso? Por quanto tempo nós fazemos isso sem saber efetivamente qual é a história daquele irmão? E nós julgamos, nós condenamos, nós faltamos com a caridade, nós faltamos com a lei que é colocada pelo nosso Mestre Jesus. Amai os vossos inimigos. Não é? Existe no Evangelho isso. Amai os vossos inimigos. E nós fazemos o contrário, nós julgamos alguns irmãos, sem saber da história que se passa por trás disso, por trás daquelas atitudes, por trás daquelas situações onde eles se veem envolvidos. Quantas vezes fazemos isso, gente? Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós fazemos isso? Não é? Então, da mesma forma, eu estou trazendo aqui uma situação para que a gente desmistifique esse cara que era Saulo. Ele não era ruim, muito antes, pelo contrário. Ele era um cara convicto, ele era um cara que acreditava no que ele foi educado. E por isso ele saiu à perseguição dos cristãos. Porque ele não via naquela situação, ele não via naquela doutrina do Mestre Jesus algo que sintonizasse com a lei judaica. Ora, nós estamos esperando o Messias prometido, nós estamos esperando o rei que vem nos libertar, e de repente chega um carpinteiro, um marceneiro, que abraça os pobres. Peraí, não tem nada a ver um negócio com o outro. Na nossa lei, o que é ensinado na lei judaica, os mandamentos, não é? Tudo que era ensinado ali, tem que lavar as mãos, né, e tal, aquela coisa toda, não se trabalha no sábado, barará, bereré, pão duro, caixinha de fósforo, pão de queijo, café com leite, bolachinha.
E as perguntas ao Mestre Jesus, ele dá de contra, ele janta na casa do pagador de impostos, não é? Ele salva a prostituta, ele abraça o leproso, ele cura nas praças, pulga, ele cura assim, tranquilamente, tira demônio do corpo das pessoas, na maior facilidade do mundo. Não é esse o rei que a gente esperava, né? Vaidade, orgulho, percebe? Então Saulo ele não consegue sintonizar, ele não consegue acreditar, ele não consegue vislumbrar isso. Ele não consegue ver isso. Você pode até me dizer, então ele tinha um coração endurecido. Não é o coração endurecido que ele tinha a percepção, a visão endurecida. Ele não via sintonia nisso. E aí então, nós entramos, né? Nós entramos no segundo momento, que é a nossa proposta da aula de hoje. E eu pedi que quem assistiu a aula passada, eu tinha pedido lá na segunda-feira que lessem Atos capítulo 9, versos de 1 a 9. Justamente para vocês poderem ler esse primeiro momento. E aí então nós encontramos com Saulo a caminho de Damasco, equipado com as ordens, com as leis, né? com os mandatos de prisão, não é? Sai ele numa operação da Polícia Federal, com os mandatos de prisão, não é? Ele e os guardas que o acompanhavam, que o escoltavam, né, sim, para poder ajudar nessa demanda. E ele então segue para Damasco. Meio-dia, sol alto. E ele, seguindo na estrada, ele tem a presença iluminada do Mestre Jesus. E ele é ofuscado por aquela claridade enorme que o ofusca ele e os guardas que o escoltavam. Ele cai do camelo. Gente, ele não cai do cavalo não, né? Às vezes eu falo isso, as pessoas falam, é cavalo. Não, cavalo, ele estava no camelo. Um dromedário, inclusive. Não é? Ele cai e ele ouve claramente essa voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa fala os guardas também ouvem, mas também não veem nada, por causa da luminosidade que era extremamente forte. E aí ele pergunta: quem sois vós? E aí o Mestre Jesus responde: eu sou Jesus de Nazaré, aquele que tu persegues. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, vamos parar para imaginar o que é que deve ter passado pela cabeça desse cara? O que é que deve ter passado pela cabeça dele? Ele cair de susto com aquela luminosidade que veio até ele. Ele escuta claramente essas palavras e ele percebe então que quem fala com ele é Deus. Aquele que ele acreditava piamente, aquele que ele acreditava fervorosamente, aquele pelo qual ele brigava, aquele pelo qual ele tinha as atitudes endurecidas dele pela lei. Ele ouve Deus falando com ele através do Mestre Jesus. Então imagina o que passa pela cabeça daquele ser naquele momento. Deve ter passado na cabeça dele uma turbilhão de coisas.
Tanto é que ele cai em si, ele cai numa profunda humildade, num profundo exercício de humildade e e pergunta àquela voz que falava com ele: o que queres que eu faça, Senhor? Ele chama a voz de Senhor. Ele se coloca numa posição de humildade. Então, o que deve ter passado pela cabeça daquele cara naquele momento, naquele instante? Meu Deus do céu. Imagina você no estado de conflito interno. Não sei se vocês já tiveram essa situação. Eu passei por essa situação algumas vezes nesses últimos momentos da minha vida. Provavelmente alguns de vocês já tenham passado também por um momento onde você fala assim: meu Deus, o que eu faço agora? Não é? Situações que você se vê conturbado, com conflitos internos, tendo que tomar uma determinada decisão ou decisões na sua vida, e você não sabe o que fazer. Imagina ele com 30 anos, vivendo esse momento. E aí então, ele pergunta a essa voz: o que queres que eu faça, Senhor? E aí, Deus, por meio do Mestre Jesus, diz a ele: entra em Damasco, que lá saberás o que fazer. Então, olha só, gente, que transformação enorme na vida de um homem que era doutor da lei, que era um ser, um espírito, um homem extraordinário. Ele é conduzido então até Damasco. Os guardas que o escoltavam entra com ele em Damasco, vai à rua direita, não é? Se hospeda ali na casa, né, de uma hospedaria, ali numa hospedaria, e nesse instante, quem está recebendo também algumas ordens? Ananias. Ananias, um cristão, um seguidor do Evangelho, um seguidor da casa do caminho, um frequentador da casa do caminho, conhecia Pedro, conhecia os evangelistas, fervoroso, e ele então recebe as ordens do Mestre Jesus também, recebe as ordens de Deus por meio do Mestre Jesus. Ananias, ele diz: sim, estou aqui, Senhor. Ele repete: Ananias, sim, Senhor, estou aqui. Ananias, pela terceira vez, para que houvesse uma confirmação: Senhor, aqui estou. Vá na hospedaria fulano de tal, lá você vai encontrar com um homem que é Saulo, e você vai acolhê-lo, você vai cuidar dele, você vai curá-lo, você vai batizá-lo, e depois a gente conversa. Saulo virou para dizer: uai, uai é por nossa causa, né? Uai é por nossa conta. Ananias fala: ué, Saulo, aquele que persegue, que mata os cristãos, aqui que eu vou lá e curo o cara. Você quer que eu vou lá acolher ele? Ele tá sozinho? Não é? Parece engraçado, parece piada, né? Mas é assim que Deus faz conosco. É assim que Jesus faz conosco. É assim que o nosso Mestre Jesus faz conosco. Não é? Quando a gente está numa situação conflitante, ele coloca para a gente outra situação conflitante para resolver a anterior, né? Ele quer que a gente se descubra, ele quer que a gente se desperte, não é? E aí então acontece isso. E aí o que acontece? Saulo passa 3 dias cego,
Por que essa cegueira? Por que esses 3 dias de cegueira? O que vocês acham? Para ele poder renovar a sua visão. Para que ele pudesse renovar a sua percepção de toda aquela história. Esse ainda era Saulo, que estava ainda processando tudo aquilo que ele tinha presenciado. E aí ele passa 3 dias sem comer, sem beber, só refletindo e chorando a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido com ele naquele momento. Ele passa por 3 dias de conflito interno, processando tudo aquilo, revisitando toda a sua história, revisitando toda a sua cultura, mergulhado num buraco sombrio onde só existia ele e a sua alma. Ele passava por uma transformação interna incrível para que ele pudesse estar à disposição do Mestre, à disposição do Mestre Jesus, à disposição da ordem do cristianismo, à disposição de toda a transformação que haveria dali em diante. Ele estava ali se preparando para tudo que pudesse vir. Ele estava se entregando, ele estava se abandonando, ele estava abandonando Saulo para se transformar em Paulo, apóstolo. Então, esse era Saulo, e esse passou a se tornar Paulo. Saulo Saulo significava, não é? Saulo tinha o significado: peça a Deus por um filho. O que vem a ser, né? Que história é essa, né? Filho, não é isso? Filho, não é? Buscando, peça a Deus por um filho, quer dizer, peça a Deus por algo novo. Peça a Deus por algo novo. E quando ele se transforma em Paulo, o que significa a palavra Paulo naquela época e é o significado de Paulo? Aquele que é pequeno em estatura. Aquele que é pequeno em estatura. Ou seja, ele vai ter que começar de baixo. Ele vai ter que começar tudo novamente. Ele vai ter que começar a trilhar a sua jornada. E assim terminamos aqui hoje. Eu vou ter que terminar um pouquinho mais cedo, eu vou ter que me deslocar agora para um outro compromisso, mas olha que maravilha, não é? Que maravilha. Na nossa próxima segunda-feira, nós começamos a entrar então na jornada de Paulo. Nós começamos a entrar na jornada do Atos dos Apóstolos. E aí, sucessivamente, nós vamos mergulhando em cada vez mais nos caminhos de Paulo. Vem comigo, aguarde, na próxima segunda-feira nós mergulharmos um pouquinho mais nessas histórias. Mas agora você já sabe, né? Quem era Saulo e quem é Paulo apóstolos, não é? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira.